Lucas Baruzzi, muito bem-vindo à Escola de Repertório, é um prazer tê-lo aqui. Que bom. Tantos projetos fizemos juntos, já há alguns anos de amizade, de ações em conjunto. Então é uma satisfação muito grande para a Escola de Repertório, em especial para mim, tê-lo aqui no nosso programa Café com Repertório. Professor Jair Marcati, é uma satisfação mais um café com você. Tivemos tantos, né? E hoje considero que é especial em razão do projeto da Escola do Repertório, a possibilidade de poder dialogar também com uma audiência mais ampla que depois vai nos acompanhar. Então eu estou super contente, desejo sucesso ao projeto. Muito obrigado. Lucas, a gente começa falando um pouquinho a seu respeito, quer dizer, rapidamente um caminho, digamos, biográfico, né? Tá bom. Eu sei que você tem uma formação em Direito e uma formação em Ciências Sociais, são duas graduações, uma formação de 2 cursos amplos, né? Que a gente pode até chamar de cursos de repertório, inclusive, né? Perfeito. Quer dizer, como é que é isso? O que você começou primeiro, o que você foi depois e por que você sentiu a necessidade de fazer uma formação mais ampla? A segunda graduação, né? Eu me lembro, aos 17 anos, né? A gente no terceiro colegial passa a ter que lidar com os manuais de vestibular que chegam, a gente tem que preencher os formulários, né? E acho que aos 17 anos, como todo adolescente, a gente acredita muito na vontade de implementar mudanças no mundo, né? E o direito é quase que uma associação automática, né? Porque o direito de fato, ele organiza a vida em sociedade, as obrigações, ele estrutura as políticas públicas, né? Então a gente quase que imediatamente associa essa possibilidade, esse anseio de mudança no direito quanto ferramenta, né? Então isso me levou a escolher pela Faculdade de Direito, onde eu me formei em 2006, na PUC. Mas em 2003, no ano seguinte, eu optei por iniciar Ciências Sociais na USP, né? Porque depois de um ano cursando Direito, a gente nota que a sociedade é muito além das normas em si, né? E que você tem outras dinâmicas, então, os governos, o sistema eleitoral, político, né? Os movimentos sociais, e aí acho que foi um outro campo de ciência, de conhecimento que me deu ferramentas complementares a enxergar a sociedade, os nossos desafios atuais, né? Então vejo como se complementam e estou satisfeito pela união das duas graduações. Você, na sequência, faz um mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. Isso. Em que área? Então, em 2012, eu ingressei no mestrado na USP, em Filosofia do Direito, né? E embora fosse um campo de concentração um pouco mais abstrato, foi legal que eu pude trazer uma pesquisa empírica onde teve um campo de análise de coleta de dados, de condução de entrevistas, trazendo um pouco da bagagem que eu adquiri já tendo trabalhado com políticas públicas e a graduação em Ciências Sociais, né? Então foi um mestrado em Filosofia, mas que teve muito de pesquisa empírica de campo. Foi um grande aprendizado. E aí uma trajetória profissional, trabalhando com políticas públicas e trabalhando com advocacia, né? Em políticas públicas, com uma ênfase grande nas questões de urbanismo e em questões ligadas ao meio ambiente, né? Perfeito. Depois de quase 10 anos trabalhando com políticas públicas e consultoria relacionado a meio ambiente, que eu aprendi que é um campo grande, então a gente tem questões relacionadas ao meio ambiente urbano, né? Que por exemplo, resíduos, recursos hídricos, mobilidade, você tem todo um campo meio ambiente que a gente associa mais à agenda verde, né? Florestas, biodiversidade. Depois de um período de 10 anos trabalhando com esses assuntos, há 2 anos atrás, iniciei um mestrado em políticas públicas na King's College London, né? E retornei no ano passado, então bem recentemente. Desse trabalho com as questões, digamos, de meio ambiente, as questões de urbanismo, quer dizer, o que a gente pode... Qual é a importância dessa pauta hoje em dia? Tá. Em 2019, quando eu resolvi iniciar o processo longo até, né, de aplicar às faculdades, aos cursos de mestrado, eu notava que o Brasil não é um fenômeno de agora, mas a nossa política externa, política interna, o parque corporativo instalado aqui, as nossas relações comerciais, elas estão muito vinculadas, claro, a outros países, né? Então, os Estados Unidos, a União Europeia. Então, e o meio ambiente tem essa característica, né, que os recursos naturais, eles também são tutelados nas relações comerciais
por outros países, né? Então você tem um fenômeno interessante que me levou a querer estudar a perspectiva estrangeira sobre as questões de meio ambiente, no caso, as commodities, e o Brasil é um grande exportador de commodities, sejam os minérios ou mesmo as agrícolas, né? Couro, soja, as proteínas, são produtos que estão sendo regulados internacionalmente no que tange ao seu impacto na mudança do uso do solo, né? Que são questões de desflorestamento, que é uma questão bem da agenda ambiental, mas você também tem questões relacionadas à violação de direitos humanos, né? Um exemplo, a questões de territórios de populações indígenas ou comunidades locais, né? Povos quilombolas. Então, estudei essa pauta, né? Como ela impacta em termos da agenda ESG. Então, mas isso tudo é muito imbricado, na verdade, né? Nós estamos falando de um tema que, por si só, é um tema relacional, né? Ele não é... Ele abre uma constelação de outras questões, né? Eu acho que um pouco digamos assim, uma característica do mundo contemporâneo é o entendimento de todos esses fenômenos de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais interrelacional, né? Entendo que a pauta ambiental, e aí uma pergunta para você, ela tem essa característica também, né? De uma espécie de teia de outros temas que se estruturam, ou seja, a concepção que se tinha das questões verdes, quando esse tema começa a ser debatido lá nos anos 60, 70, para hoje é bastante diferente, inclusive na compreensão global e mais complexa disso. É isso mesmo? É bastante diferente. Acho que um fenômeno mais recente é a atribuição cada vez maior na autonomia ou no escopo das empresas para que elas implementem as melhores soluções, né, e encontrem essas soluções para endereçar questões sociais, ambientais, né, para traduzir um pouco o ESG, né. Mas elas de fato são muito relacionais, até no sentido assim, de depender da identidade cultural de onde a outra pessoa se encontra. E aí, em outro momento, você pode falar muito sobre Clifford Geertz, né? Como a cultura tem essa teia, né? Então, por exemplo, questões de violação de direitos humanos, para um legislador europeu, né? Que está lá no Parlamento Europeu, ou mesmo para empresas cujas headquarters estão na Europa, é muito diferente do que é uma violação de direitos humanos aqui no Brasil. A interpretação do alcance que se dá a isso, né? Então, esse é um assunto que me chamou muita atenção nos 2 anos que estive lá, né? E como eu percebi que é muito assim, independente do campo cultural que a pessoa se encontra, né? O que você atribui a uma violação de direitos humanos, né? E não há uma resposta automática, né? Eu acho que é um exemplo de uma temática, um campo, onde agora profissionais de ESG, sociólogos, né, antropólogos, economistas vão encontrar o que é uma violação de direitos humanos, no caso, né? Bom, isso coloca uma pauta para a gente, quer dizer, você fez vindo de um mestrado no King's College de Londres, na Inglaterra, especificamente a respeito da questão do ESG ou do ESG. Então, eu queria que você traduzisse para a gente um pouco o que é essa sigla, né? Porque essa temática se incorporou no vocabulário corporativo, né? É importante, eu acho, para uma questão de repertório, a gente entender o vocabulário corporativo contemporâneo, as palavras que são mobilizadas, o universo linguístico que o mundo dos negócios e o mundo corporativo em especial adota, trabalha e se movimenta. ESG, ESG é uma dessas siglas incorporadas no universo corporativo e com uma ênfase cada vez mais determinante. Quer dizer, o que é o ESG? Eu acho que uma forma da gente pensar a pauta ESG no âmbito da operação de uma empresa, de uma corporação, de um negócio, como que ela identifica e endereça os impactos nos aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Agora, eu acho que a grande diferença do movimento atual de algo que se observou há 10, 15 anos atrás, e os colegas que acompanham vão se lembrar, a tal da responsabilidade social corporativa, né? É que hoje preconiza-se que a empresa olhe muito mais quais são os impactos, a gente chama de materialidade, da sua operação, né? Então, se a gente fosse pensar 15 anos atrás, a responsabilidade corporativa
estava muito mais associada a conduzir uma campanha de doação de alimentos, ou de coleta de recursos, ou apoiar uma ONG local, né? E isso não alcançava a operação do negócio, da corporação em si, né? Então, para dar um pouco de ilustrar o argumento, vamos pensar uma empresa em um contexto bem brasileiro, né? Que exporta frangos, né? A gente tem que observar a materialidade e ESG na operação dela, que é desde a soja que foi produzida, plantada, que ela adquire de um conjunto grande de centenas, às vezes milhares de produtores, para transformar em farelo, alimentar os frangos, né? Ela tem que olhar para o impacto da sua cadeia, para o seu supply chain, né? Então, supply chain, para a gente traduzir, a sua cadeia de fornecedores, de suprimentos, né? Então, seria a gente pensar assim, uma pauta ESG numa empresa que tem essa operação não é apenas reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa da sua planta industrial, né? Porque na sua planta industrial, beneficiando o frango, ela gera algumas emissões, mas questiona-se se ela também não tem a obrigação e a ingerência, instrumentos para controlar que os seus fornecedores de soja não produzam em áreas de desflorestamento, né? Porque assim, quando a gente pensa numa operação como essa, a grande fonte de gás de efeito estufa, o grande impacto ambiental é o fato do fornecimento de soja vir de uma área de desflorestamento. Então, assim, questiona-se até que ponto a empresa não está olhando apenas para suas emissões no site industrial e deixando de fazer algo que é muito mais impactante, né, que está ao seu alcance, que é olhar para a cadeia dos fornecedores de soja, os granjeiros e etc. Né? Então, quer dizer, o ESG é Environment, Social and Governance, quer dizer, as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança. Perfeito. São duas perguntas que eu queria te fazer sobre isso. Lucas, você como um especialista nesse tema, fez um mestrado nessa questão, quer dizer, a gente, né, pode outorgar para você um título de especialista nesse tema. Primeiro, o que é essa pauta ESG? Você tocou no assunto, eu acho interessante, de evoluirmos nessa questão. O que é essa pauta de ESG? Significa uma evolução do conceito tradicional de responsabilidade social corporativa. E segunda pergunta, o que o conceito de governança significa também um avanço no conceito de ética empresarial tradicional? Tá bom. Eu iniciar pela segunda pergunta, eu acho que a mesma forma que a gente vê na pauta do environment ambiental, os aspectos ambientais da operação foram progressivamente extrapolando o escopo industrial e expandindo. Vou te dar um exemplo. As questões de governança no início eram muito vinculadas a questões salariais entre os acionistas e o corpo diretivo, né? Ou então o corpo de direção e os funcionários internos. Depois evoluiu-se para uma discussão se não existia a necessidade de você governar conflito de interesse, porque o acionista tem determinados interesses de lucro. Até que ponto isso não impedia as decisões tomadas pelo corpo diretivo? E foi interessante que houve também uma extrapolação. Hoje a governança está mais associada, por exemplo, à ética corporativa fora do âmbito da empresa. Então, por exemplo, como ela se relaciona com as autoridades públicas, né? As questões de compliance, anticorrupção, ou mesmo como ela se relaciona com o seu público externo, a comunidade de fornecedores de produtos, né? Então, nas pautas de ambiental, social, de governança, a gente vê que isso é muito recente, estão extrapolando a esfera da indústria para abranger outros públicos, né? Ou a sua cadeia de fornecedores de um modo mais amplo. Na questão social, acho que é um outro exemplo que ajuda a entender. No início, até no âmbito da responsabilidade social corporativa, era muito vista como a segurança ocupacional, como que era o ambiente de trabalho dos trabalhadores, né? Quando você fala em social, abrange também, poxa, será que o fornecedor de soja ou o granjeiro, ele tem uma remuneração justa, né? Então a gente está falando assim do equity, né? Do quanto é justo você pagar e remunerar uma outra pessoa, né? Ou então questões relacionadas a ações para você corrigir problemas de diversidade, de pluralidade.
Então, de novo, a gente enxerga que extrapolou muito o que era só a saúde ocupacional do ambiente de trabalho, né? Então, para mencionar um pouco a pauta social, né? Excelente. Então, Lucas, eu acho que tem essa questão, quer dizer, a gente pode pensar, né, um tema interessante, é que cada vez mais, eu vou abrir aqui um guarda-chuva para você poder fazer uma digressão sobre isso. As empresas, elas não se pensa mais só numa empresa como uma unidade econômica, né? Hoje ela é pensada também como uma unidade social, por assim dizer, quer dizer, ela é um player da sociedade, né? Não é só um organismo que produz ou gera riqueza, ou produz produtos, vamos dizer assim. Hoje ela é pensada numa cadeia de relações como tudo isso que brilhantemente você está nos descrevendo. Eu queria que você então nos analisasse um pouco, assim, pudesse analisar essa mudança de papel. Quer dizer, a gente, né, poderíamos brincar assim que como se o ciclo da Revolução Industrial, no papel que define para uma empresa, tivesse esgotado. E as empresas, então, já não são mais aquilo que foram na Revolução Industrial, elas são um agente, né, importante, um ator social, um player, como se diz, importante nas relações de comunidade, de sociedade, de cidades, de regiões e de países. E segundo, quer dizer, como é que essas pautas que são, digamos, sociológicas, né, vinda dos movimentos sociais, questões ligadas à diversidade, à pluralidade, em toda a abrangência dessa temática, pluralidade e diversidade, como é que as empresas, quer dizer, elas não têm mais um muro, como era antigamente, que as separa da sociedade, elas têm que dialogar com essas questões, mais poder ao consumidor, redes sociais, questões de construção de marca, de branding, as obriga, de uma certa maneira, a se comunicar, ou pelo menos fazer um movimento no sentido de incorporar essas tendências. Então eu queria que você analisasse isso um pouco, essa mudança de papel, apenas uma unidade econômica para uma unidade social, e ao mesmo tempo lidar com essas pautas contemporâneas, por exemplo, da diversidade e da pluralidade. Tá bom. A sua pergunta é muito interessante, Jair, porque permite a gente explorar o que tem acontecido recentemente, a meu ponto de vista, mas também como outros drivers que eram poderosos e continuam sendo, e acho que é natural eles coexistirem. Então, as corporações estão sujeitas a um driver econômico da performance, margens, né? Obtenção de receita, resultado. Né? Eu acho que esse driver continua existindo. Acho que talvez a diferença seja como enxergar questões que não são, você não atribui um valor financeiro imediato, mas como que você demonstra que elas possuem um impacto no êxito, na receita, na prosperidade de um negócio, de uma corporação, né? Então a gente vê assim que é muito fácil pensar os ativos financeiros, um passivo trabalhista, um site que precisa ser despoluído. Tudo isso a gente traduz num número financeiro que no final do ano a empresa divulga o seu balanço e você pode fazer uma conta, né? Agora, um desafio da pauta ESG é como que você traduz, como você atribui um número, um valor financeiro a ativos que não são propriamente financeiros nesse sentido, né? Então, assim, a reputação ou o seu bom diálogo com a comunidade de fornecedores, né? A responsabilidade da empresa no que tange a ela dar uma destinação final aos resíduos gerados, né? Depois que o consumidor utiliza o produto, né? Então, há muitos desafios que ainda não foram atribuídos um valor que acho que faz parte da evolução que vai se ter nos próximos anos. Não, e a ideia é a questão da pluralidade e da diversidade. Como é que se lida com essas demandas? E além do driver econômico, que acho que é forte, né, sob o ponto de vista dos ativos de operação da empresa, há um outro também que é relevante, que é a regulação que o governo emana, né? E aí voltando muito para a questão do direito, né? Porque, de fato, as empresas tendem a implementar uma determinada obrigação apenas se ela passa a ser regulada, uma obrigação regulatória emanada pelo presidente, por um congresso, uma lei, né? Então, eu também tendo a não ter uma visão de que as empresas irão adotar posturas muito ambiciosas se elas não forem obrigadas de alguma forma. Um exemplo, discute-se muito há bastante tempo você criar um imposto sobre a tonelada de gás carbônico gerado. Né? Porque os economistas dizem, olha, a partir do momento que você cria um tributo na tonelada de gás carbônico, as empresas vão ter que reduzir
porque elas vão querer pagar menos imposto no gás carbônico, né? Mas isso não é uma obrigação, né? Então, só para mostrar que ainda a gente talvez leve tempo a ver uma ambição maior regulatória dos governos implementando obrigações mais duras às empresas. Por outro lado, a gente nota que eu acho que as empresas estão muito mais sensíveis vou chamar de gatilhos, né? Fenômenos que acontecem na sociedade, né? Então, por exemplo, talvez há 2 ou 3 anos atrás, aquele episódio da morte de um afrodescendente dos Estados Unidos e toda a pauta do Black Lives Matter, né? Isso foi um gatilho poderoso para que grandes redes passassem a enxergar com mais cuidado como estavam suas políticas internas, né? A gente pode falar aqui de uma grande varejista brasileira que anunciou um processo de trainee apenas para candidatos afrodescendentes, né? Porque é um gatilho que trouxe visibilidade a um assunto, e isso eu acho interessante. Você mencionou as redes sociais, a comunicação hoje em dia, a sociedade, né? Eu acho que talvez esse seja o ponto. Como hoje você dá visibilidade a uma pauta, está muito mais fácil do que já foi antigamente, né? Então acho que o movimento Black Lives Matter, como isso trouxe de volta uma pauta que não é nova, né? Se a gente for pensar, isso remete a questões da década de 50, de 60, né? Dos direitos civis, etc., da igualdade, né? Só que acontecem alguns gatilhos que tornam de volta o assunto, né? Como eu acho que, para mencionar um outro gatilho, né? Na última Olimpíada, quando aquela grande ginasta norte-americana Simone Biles anunciou que não iria competir em razão das questões psicológicas, vou falar assim, né? Não sei se é o termo mais adequado. Isso desencadeou, me parece, uma grande discussão e uma revisão em políticas internas, que é o quê? A saúde psíquica dos trabalhadores, né? Então, eu acho que esse foi um outro gatilho que chama a atenção da sociedade e aí das empresas, se elas estão de fato adotando as ações que elas possuem assim, autonomia para endereçar, né? Então, para dar um exemplo da pauta social, eu acho que a preocupação da saúde, do bem-estar, também psíquica do trabalhador, é um assunto social que está muito ganhando mais atenção, mais aderência. Mas você diria também, quer dizer, que a relação das empresas com a comunidade local na qual elas estão instaladas passa a ser uma questão importante também, né? Ou seja, a instalação de um parque industrial, digamos assim, ou de uma empresa numa determinada localidade não se dá ou não deve ser pensada só por questões, digamos, de benefícios com abatimento de imposto ou facilidades logísticas, mas uma vez instalada num determinado lugar, a necessidade de você estabelecer com as comunidades locais uma rede de relacionamento cidadã, interessante, com algum tipo de benefício, com algum tipo de desenvolvimento de uma política de comunidade. E para a gente pensar sobre esse aspecto, algumas cadeias de commodities agrícolas, né, a gente pode pensar a cadeia do cacau, a cadeia da soja, tem-se uma preocupação maior de que como que as operações de empresas, a Nestlé, a Pepsi, como que elas podem impactar positivamente esses fornecedores dessas commodities, né, que são pequenas comunidades que estão fornecendo a elas. Como que você pode, por exemplo, algo que se discute, uma grande empresa que adquire soja, uma coisa é ela falar que não adquire mais soja de áreas provenientes de desflorestamento. Agora, ela pode também ir além e promover um impacto positivo, que a gente chama, que ela também pode ensinar esses produtores a recuperar as áreas que estão degradadas, né? E isso não é uma obrigação. A gente falava agora há pouco do driver regulatório, né? Essa não é uma obrigação e talvez não venha a ser tão cedo, mas está dentro de um escopo ESG, que ela pode ir além, e ela quem tem a melhor ferramenta por ter o diálogo com essas comunidades que você mencionou, para dizer, olha, eu vou oferecer uma linha de crédito, eu vou pagar um valor adicional ao produto, eu vou disponibilizar técnicos que vão orientar como promover a recuperação de áreas degradadas, né? Ela pode desenvolver um projeto de redução de emissões dessas áreas que vão ser recuperadas e gerar uma receita adicional à comunidade. Então, eu acho que esse exercício, enxergar novas formas do impacto das corporações nas suas operações. Ilustrando isso que a gente está conversando, quer dizer, a mudança de um perfil, uma empresa
só se pensar como unidade econômica e se pensar também como uma unidade de interação social, Perfeito. Vamos dizer assim. Agora, eu sei que você estudou muito e trabalhou com isso também, Lucas, sobre questões de certificações e selos e reconhecimentos de certificação, né? Uma exigência cada vez maior no mercado internacional, no mercado global. Então, por exemplo, nessas cadeias produtivas, há necessidade de você ter o reconhecimento de certas práticas socialmente responsáveis, digamos assim, de responsabilidades sustentáveis ou mesmo de governança, no sentido de obter essas certificações. Perfeito. Além disso turbinar toda a construção de um branding, de uma imagem favorável, você também tem efetivamente a necessidade dessas certificações no estabelecimento dos trânsitos internacionais, comércio internacional e das exigências desses tratados internacionais. Está perfeita a sua colocação, e é até interessante pensar as certificações sob a ótica após a eclosão do conflito na Ucrânia. E eu vou fazer esse link, me parece interessante, como assim uma perspectiva futura, né? Porque as certificações existem já há bastante tempo, desde meados de 90, é algo que já está suficientemente incorporado. Agora, eu acho que existia uma certa dúvida, né, se não tendo uma certificação, será que um país, será que uma empresa, de fato, chegaria ao ponto de deixar de suspender os negócios, né? Ou de não adquirir mais, né? E eu acho que o conflito deflagrado na Ucrânia mostra que um grande ativismo das corporações, né? Muitas já anunciaram que estão suspendendo, encerrando operações na Rússia, né? Ou se não são as próprias corporações decidindo, os governos estão quase que compelindo elas a encerrarem, né? Então eu passei a pensar o quanto que, vamos pensar o caso brasileiro, as nossas commodities, minérios ou agrícolas, que são provenientes de desmatamento ou que estão com a sua cadeia suja, a gente chama, né, de violações diversas, existia uma certa dúvida se de fato chegaria-se ao ponto de você suspender e embargar cargas exportadas, né, para um determinado bloco econômico. Agora, eu acho que um legado que vai ficar desse contexto da guerra é os países e as empresas aprenderam, ou melhor, estão conhecendo o quanto é um poderio grande você suspender uma relação comercial, né? A gente ainda vai chegar aos desdobramentos, se isso foi efetivo ou não, né? É um pouco prematuro antecipar, mas eu acho que tem um contexto onde essa já é uma lição, né? Um legado que as empresas estão... Um dado novo. No conjunto de variáveis aparece essa para a gente pensar, né? As operações que empresas fazem ou deixam de fazer em função da natureza de um determinado Vamos colocar isso como uma variável nova, um risco, né? E a gente, quando pensa na lógica corporativa, é sempre como você identifica e endereça os riscos, né? Esse passa a ser um risco novo, né? Então, se de fato os produtos passam a estar contaminados por violações diversas ambientais, sujar a cadeia, será que não pode ter mesmo um movimento contundente de governos ou da sociedade, né? Exigindo que esse produto não ingresse no mercado? Agora, se estão fazendo isso com o gás, o petróleo, que é uma fonte energética da qual eles dependem em grande parte, por que não fariam com commodities, para ficar no exemplo, né? Por exemplo, do trigo, né? Por exemplo, dos fertilizantes. Dos fertilizantes. Né? Então passa a ser assim, acho que você colocou bem, entra na alçada de uma variável, né? Que agora tem que ser lida como um risco a ser gerido, e gerido como? De repente por uma política de ESG que garanta que não haja uma cadeia suja, né, de commodities, por exemplo. Lucas, me diz uma coisa, eu acho que tem uma coisa que nós vamos aqui nesse programa de entrevista, um Café com Repertório, tratar muito disso ao longo do conjunto de entrevistas que virão, isso é um tema da Escola de Repertório também, um desenho do que a gente pode chamar de novas economias, vamos dizer assim, né? Geração de valor, percepção de valor, aquilo que de fato é capaz de rentabilizar, digamos assim, a gestão ou a gerência dos intangíveis ou dos imateriais, como que uma imaterialidade é capaz também de gerar valor, enfim, há todo um quadro econômico que a gente pode chamar genericamente assim de novas economias, dos quais a gente precisa pensar. Nesse sentido, eu queria trazer uma coisa aqui para te perguntar:
o que é economia verde e se o futuro um pouco, digamos assim, das atividades comerciais, das atividades econômicas, passa por também se pensar nesse novo conjunto de temas. Tá bom, ótimo. Eu vejo que a economia verde ela está associada a você produzir valor, bens ou serviços com o menor impacto possível, né? Consumindo menos recursos naturais e promovendo um impacto positivo, que é você devolver um adicional, né, à sociedade ou ao meio ambiente. E acho que esse tema, a economia verde, está se concentrando atualmente em 2 grandes blocos, né? A questão da biodiversidade. Então, a gente nota muitos compromissos híbridos, governo, iniciativa privada, né, onde eles assumem um compromisso em proteger, recuperar, né, e regenerar questões relacionadas à biodiversidade. Então, espécies em extinção, habitats que estão sendo convertidos para a produção de alimentos e outras atividades, como que a gente freia esse processo, conserva e retorna, regenera habitats perdidos. Então a biodiversidade acho que é um grande tema, é uma pauta que está sendo incorporada pelas empresas, e a questão climática, né? E aí é como que as atividades, os bens e os serviços eles podem continuar sendo oferecidos visando uma emissão menor de poluentes causadores da mudança climática, de efeito estufa, etc. E aí acho que é interessante que cada empresa vai procurar aquele caminho que está mais ao seu alcance. Então, diversificar as fontes de energia, por exemplo, né? Ou promovendo um protagonismo maior no resíduo gerado pós-consumo, né? Então, é um pouco a visão de que a empresa, uma vez que coloca o produto à disposição do mercado, né, do consumidor, ela também é responsável pelo resíduo gerado, né? Podem ser contaminantes ou não, mas as embalagens, por exemplo. Talvez o menor exemplo que a gente possa enxergar, o plástico, né? Então, assim, é engraçado como a gente falava do gatilho, né? Para pensar o plástico, acho que todo mundo viu aquela imagem da tartaruga com um canudo no nariz, né? Aquilo lá deflagra um processo que é pensar o impacto do plástico que a gente gera, né? Na biodiversidade, no caso, né? Então, eu acho que esse é um exemplo que ilustra bem o quanto obriga as empresas a pensarem o seu resíduo. Agora, faria também a ressalva de que um pouco uma angústia pessoal, uma aflição poxa, aquela imagem é forte, impactante, mas com relação ao canudo, né? Que é assim, um resíduo muito menor do que outros que a gente enxerga que estão se empilhando, né? As garrafas, os produtos que a gente utiliza poucas vezes já descarta, né? Acho que esse é a outra face da moeda, né? Ou seja, o consumo, pensar o consumo também como uma realidade, digamos, social, passa a ser muito importante. Perfeito, passa a ser muito importante. Um campo que é novo, que eu tenho pouco domínio, mas é da economia circular, né? Como que você migra de uma economia linear para uma economia circular. Acho que é um outro campo que deve ganhar bastante tração. Sabe? As novas economias, né? Economia criativa, economia da cultura, economia verde, economia circular. Tudo isso vai ser muito debatido ao longo do caminho aqui no Café com Repertório e nos temas da Escola de Repertório. Agora, falando em Escola de Repertório, no Café com Repertório, você, enfim, uma experiência com políticas públicas, com assessoria parlamentar, uma experiência com advogado, agora começando um novo desafio na vida profissional. A pergunta é o seguinte: no que o repertório foi importante para você nesses processos seletivos? O que ele facilitou a sua vida e por que é importante? Para uma pessoa jovem que tem uma experiência profissional tão diversificada, por que o domínio de uma cultura geral, o domínio de um repertório é importante? Eu vou contar um episódio do qual me traz muita alegria, né? E acho porque também tem bastante a ver com o vínculo de amizade que a gente já tem de alguns anos, né? Que acho que exemplifica bem essa ideia de você ter um repertório, uma cultura geral, né? Eu lembro que em 2019 eu comentava com você que eu estava indo à Itália para tirar a minha cidadania italiana, né? E você falava assim, poxa, mas você vai ter ali um período de 40, 45, 60 dias aguardando o processo, porque você não lê um grande escritor, né, da cultura italiana? E falou, olha, leia a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, né?
E foi um desafio grande, porque é um livro, né? Mas, então em 2019, li a obra, né? Claro, foi legal, é um clássico, né? Que, se possível, é legal ser lido, né? Mas o grande barato que eu tiro dessa história, né? Desse relato é que, então, em 2021, estou falando de 2 anos depois, né? Já em Londres, cursando o mestrado, eu fui assistir uma adaptação da obra num balé no Royal Opera House, né? Era um balé contemporâneo da Divina Comédia. E ali, imagina, você tem já um esforço interessante, que é como você traduz uma obra literária para uma outra expressão artística, que é uma expressão corporal, né? Então não é um trabalho simples, mas isso estava muito bem nítido nos personagens, nos dançarinos, na vestimenta, na ambientação, né? E eu lembro que, junto aos meus colegas de mestrado, eu era o único que tinha lido a obra Divina Comédia, né? E conseguia explicar para eles o que estava acontecendo, né? Poxa, por que estava sempre 2 dançarinos juntos? Olha, porque é o Virgílio e o próprio Dante Alighieri, né? Isso está da página 1 à final do livro, né? E se não fosse esse repertório que a gente acumula, a experiência de interagir com os colegas do mestrado, ou mesmo de apreciar o balé, né, teria sido muito diferente, muito mais pobre, né? Muito mais pobre. Muito mais pobre. O repertório, de uma certa maneira, nos ajuda a contextualizar processos, né, questões humanas. Nós temos agora um conflito, né, na Ucrânia com a Rússia, quer dizer, o entendimento dessas coisas nunca é um entendimento simples nem fácil. Né, conflitos internacionais hoje em dia, sobretudo, não são uma disputa de fla-flu, vamos dizer assim, né? São realidades em que pese toda a dor humana e a dimensão humana de uma situação de conflito armado, há toda uma questão de entendimento de processos históricos, culturais e mesmo econômicos que remontam há muito tempo, né? O repertório é uma forma, é um caminho, algo que nos permite, de alguma maneira, inclusive, digamos, compreender isso de uma forma mais ampla, né? Menos reduzida ou menos pobre, como você usou, e de uma forma um pouco mais completa, né? E na sua vida profissional, como é que isso te ajudou a participar de processos seletivos? Porque processos seletivos hoje cada vez mais usam uma bateria de perguntas ou de dinâmicas no qual um certo repertório que a pessoa tem é muito importante no avanço dessas etapas, né? Perfeito. Eu vou mencionar... vou responder mencionando algo que eu vejo que fez parte de processos seletivos que eu atendi recentemente, mas também de outros episódios. Então, por exemplo, no período em que eu trabalhei muito interagindo, tendo interlocução com autoridades públicas, parlamentares, assessorias, uma forma muito amistosa, empática de começar um diálogo sabendo conversar de algum assunto, né? Então, por exemplo, isso no contexto de autoridades públicas é interessante em Brasília, porque ali você tem uma diversidade regional grande do país, né? De Goiás, do Pará, e você mostrar que conhecia um determinado prato, origem, história da culinária, criava uma conversa muito mais assim empática, amistosa, de você capturava uma atenção que é escassa, né? Então, vou dar um exemplo, o arroz com pequi, né? Isso, se você interagir com um goiano, né? Ou ali o mercado Ver o Peso em Belém do Pará, né? Então, assim, são mesmo questões de repertório, né? Que se você tem, e acho que você ensina que isso se acumula com o tempo, né? O repertório não é algo que se tem ou se não tem, é algo que se constrói cotidianamente, permanentemente. Mas me conte outros exemplos também, Lucas, da importância desse... Agora você provocando nesse nosso café, outros exemplos começam a chegar, então vou te contar 2. Por exemplo, né, nos processos seletivos que eu atendi recentemente para construir uma transição de carreira, depois que eu voltei do mestrado fora, eu notei que hoje se valoriza muito a habilidade da pessoa em ter uma interlocução com diferentes públicos, atores, né? Pessoas que estão dentro de empresas, ou são autoridades públicas, ou são pessoas que você lidera internamente. Acho que o repertório te dá a habilidade de você conversar e traduzir ideias, né? Os projetos, as ações são ideias que você tem que traduzir para diferentes pessoas. Eu acho que o repertório ajuda muito nesse trânsito mais fácil, que é individual mesmo, né? Como que você traduz, se comunica bem, adequadamente para conversar de uma ideia, de um projeto, e acho que o passo além, que é o maior desafio, que é como que você convence, né, os seus superiores hierárquicos ou as pessoas que você lidera, os seus colegas de trabalho,
os tomadores de decisão fora da empresa, por exemplo, como que você os convence, né? Eu acho que o repertório ajuda muito e as perguntas tentam identificar se a pessoa tem essa bagagem, né? Mas eu queria voltar a um segundo exemplo. Recentemente, você sabe, a gente conversou, eu voltei do Egito, né? E você perguntou assim, poxa, você conheceu os núbios, né? Não foi? Foi. E olha, e eu falei, verdade, né? Eu fui até ali quase com a fronteira com o Sudão, né? E os núbios são originários de lá, né? Isso. Até os traços são muito diferentes do povo egípcio, né? Agora, me arrependi, viu, de não ter construído um repertório maior para quando eu estivesse junto ali na região dos núbios, poder entender melhor a cultura deles, né? Então, tá aí também um exemplo que me ensinou bastante, né? O quanto é importante construir um repertório, né? Importante. Um pouco da construção civilizacional passa por esses povos, né? Passa. Né? Muita coisa do que a gente tem até hoje vem, inclusive, dessas matrizes, né? Veio de lá. Assim, veio de lá. Não é pouca coisa. Lucas, para a gente baixar os trens de pouso, qual é você acha assim, quer dizer, qual é o papel do Brasil na economia verde, o papel que a gente pode ter, que historicamente a gente veio construindo, um momento um pouco... digamos assim, não muito favorável, esse tipo de coisa, por uma agenda de governo federal, muito na contramão dessas questões todas, infelizmente, mas o Brasil é maior do que isso, né? E essa é uma vocação que a gente tem, de uma certa maneira, digamos assim, como construção de país, como imagem de país. Então, eu te perguntaria o seguinte, qual é o papel do Brasil na economia verde? Mas, e dito isso, né, Jair, esse parênteses, eu vejo que, em razão disso, espera-se que o Brasil seja um grande protagonista nessa pauta, né? Em razão da sua tradição no campo diplomático, né? Associado a isso, claro, ao país que tem grandes recursos naturais, né? Então eu acho que a chave para que o Brasil possa se reinserir internacionalmente passa por ele sinalizar que tem condições, né, interesse político de ensinar ao mundo como que você pode promover um desenvolvimento que também ao mesmo tempo proteja os recursos naturais, né? Eu acho que essa é a chave para o Brasil voltar a participar das mesas de decisão, de definição do caminho do mundo, né? E passei a notar assim também que os países, outros países protagonistas importantes, eles possuem suas questões internas e também são cobrados por elas, né? Então, países que detêm grandes arsenais nucleares, né? A França, a Índia, o Paquistão, o mundo olha para eles e fala, poxa, mas como que você quer apregoar a paz se você ainda depende de um arsenal desse tipo, né? Da mesma forma como o Brasil, quando se projeta como um player relevante internacionalmente, é natural que seja cobrado, poxa, como que você vai lidar com as suas questões internas, que no caso é a Amazônia, a conservação das florestas, né? Então eu vejo como algo natural ser cobrado nesse sentido, mas é justamente o que permite mostrar um protagonismo, uma ambição maior para interagir de igual para igual com os outros países, né? Perfeito. Então temos um lugar a ocupar nesse... A ser reconquistado e ocupado, sem dúvida. Obrigado, Lucas. Imagina, adorei o café, aguardarei o próximo. Muito bem, obrigado. Obrigado.